Bom dia. Bom, acho que já fui mais do que apresentado, né? Então não vou precisar me reapresentar. O objetivo dessa parte do bate-papo é trazer um pouquinho para vocês um contexto de como está hoje, para que caminho a gente segue, né, no que diz respeito à educação digital, à questão do digital em si, né, em como as tecnologias elas estão influenciando e direcionando essas soluções e esses encaminhamentos que, de alguma forma, vão moldar a nossa realidade, obviamente, não só em educação, né, e sim na forma como nós nos relacionamos com praticamente tudo, como a gente se relaciona com a comunicação, como a gente se relaciona entre empresas, como a gente se relaciona com o mercado, né? Hoje a tecnologia é muito presente em todos os aspectos da vida de uma pessoa. A gente tem a influência da tecnologia na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, vídeos, grupos de WhatsApp da família e tudo mais. Então, assim, hoje a tecnologia ela deixou de ser somente um meio e passou a ser também um item que define os caminhos com que a gente se relaciona e se comunica e aprende também, né? Então, para começar, eu queria trazer alguns dados, né, que eu acho que são super relevantes quando a gente fala de digital, de tecnologia. Hoje, a tecnologia faz parte da nossa vida e um dos exemplos mais claros disso é que, em 2017, nós tivemos mais de 90 bilhões de downloads de aplicativos nas principais lojas, né, que são as do Google e da Apple. Né? 90 bilhões é muita coisa. Né? Isso significa que a gente tem aplicativo para absolutamente tudo na nossa vida. Né? Antigamente, a gente pensava num aplicativo basicamente como um joguinho, né? Ou um aplicativo que traz o e-mail de uma forma um pouco mais simples de ler. Né? Hoje não. Hoje a gente usa os aplicativos, por exemplo, para falar. Né? Muitas vezes a gente deixa de fazer uma ligação por telefone e faz uma chamada via WhatsApp. E isso não só por uma questão de custo, porque hoje quase todos os planos de celular têm chamadas ilimitadas para a própria companhia, por exemplo. Mas é pela facilidade que eu tenho de, num aplicativo, eu conseguir falar, chamar, fazer vídeo, mandar apresentação do gatinho, né? Assim, tipo, tudo junto, num lugar só. E num lugar que eu sei mexer. E tudo está muito com uma usabilidade muito simples, muito fácil. Eu reconheço que é preciso ser feito só pelo desenho do botão. Né? Eu não preciso de um tutorial. Eu acho que talvez aqui muita gente seja da época em que a gente precisava ter um botão de ajuda quase gritando na tela, né? Quando a gente falava de cursos online. Por quê? Porque a gente precisava dizer onde que você tinha que clicar para avançar, onde você tinha que clicar para voltar, onde que você tinha que clicar para ler. Era uma coisa incrível, né? Era assim, do tipo, era ensino do ensino do ensino do ensino. Né? Hoje a gente até tem o botão ajuda, mas ele cada vez mais é menos usado. Por quê? Porque nós temos uma... Oi? Quem aqui tem curso com botão de ajuda, levanta a mão. Na empresa. Ainda existe. Existe. E é uma funcionalidade importante de se manter, sim, claro, mas muitas vezes ele era o primeiro contato que o aluno tinha com o curso. Né? Muitas vezes ele era o primeiro botão, a primeira coisa que o aluno fazia. Hoje não, hoje o aluno chega, faz e ele às vezes nem percebe que existe esse botão. Né? Então, assim, isso tudo, de alguma forma, é o resultado direto desse número. Né? 90 bilhões de downloads significa que a fluência digital das pessoas está muito mais avançada hoje do que estava há 10, 15 anos. Outro dado que eu acho super relevante e super importante é que, em 2019, 50% da população mundial estará online. Mas o que isso significa? Isso significa quase 4 bilhões de pessoas conectadas. E quando a gente fala de 4 bilhões de pessoas conectadas, nós estamos falando de 4 bilhões de pessoas aprendendo, trocando, criando,
né? Porque hoje a gente sabe que o meio digital ele não é só um caminho de informação, é um meio de co-construção também, né? Isso que eu acho mais legal, porque a gente passou de um caminho onde nós éramos simples consumidores de informação, de aprendizagem e do que quer que seja, para assumirmos uma postura de agente mesmo, de co-construtor. Palavra com muito C, é difícil de falar, né? E essa realidade já acontece há algum tempo e só vem crescendo, crescendo. A gente vê aí esses grupos, né, de financiamento, de idealização, de pesquisa para o que o público quer consumir, né? Vários produtos hoje de tecnologia acabam sendo resultado direto da troca entre os possíveis consumidores e essas startups, essas empresas que estão investindo e querem saber se vale ou não investir em determinado produto ou em determinado caminho. Aí você vai num GoFundMe, nessas ferramentas de crowdsourcing, e aí você vê, você consegue tirar o termômetro, né, se eu sou uma startup, de que caminho ou de que tipo de produto que eu devo investir a minha força e a minha inteligência, né? Aí, ainda falando um pouquinho sobre aquele número dos 90 bilhões de downloads, a gente pode notar que em 2018, obviamente, China, né, assim, não dá para comparar com o restante, né, ela domina esse cenário. O em cinza é o que a gente tem em 2017. E em preto é a expectativa que existe de downloads para 2022. Então a gente vê que China domina em todos os cenários, hoje e futuro, e nós lá no Brasil, ainda que pequenos em comparação com ela, também mostramos uma curva ascendente de números de downloads previstos, né? Eu acho que isso significa cada vez mais, como a Marisa mesmo trouxe, que não existe mais discussão de vai pegar ou não vai pegar. A questão é, o digital está aqui. O que a gente vai fazer com ele? Como eu posso tirar proveito, né, desse caminho, dessa tecnologia e das tecnologias que esse mundo digital, que essa era da informação me proporciona? Essa pesquisa da Sensotal saiu agora no meio de 2018, e o que a gente trouxe também de importante para vocês, que o Godoy acabou de falar, apesar da curva ascendente, claro, a China tem um volume de população absurdo, tá? Ela vai estar nessas pesquisas de volumetria em primeiro lugar mesmo. Sem dúvida. E a Índia em segundo. Porém, a gente vem em quarto lugar no mundo. Então, o Brasil se coloca, em termos de mapeamento mundial de utilização de tecnologia de download de aplicativo, em quarto lugar entre a população de países no mundo. E isso é, para a gente, muito relevante. E essa é uma informação, e essa é uma leitura muito importante que você trouxe, porque o Brasil, quando comparado a outros países economicamente mais desenvolvidos, né, países europeus, norte-americanos, no que tange a tecnologia, nós sempre temos um nariz de diferença positiva, né? E eu tenho observado isso nas trocas que eu tenho feito em algumas mesas e em alguns contatos que nós temos lá fora. Quando a gente fala de educação digital, o Brasil, ele junto com o Canadá, que também é um gênio da educação digital já há muito tempo, mas o Brasil consegue, mesmo com todas essas questões que nós até muitíssimo pouco tempo tínhamos de infraestrutura, de questões de ter mesmo empresas desenvolvendo, de tecnologia de ponta, mesmo com todas essas questões que nós sabemos que existiam de uma forma bem mais presente há pouco tempo, talvez exatamente por isso nós conseguimos criar soluções que se destacam da grande maioria. Por exemplo, tem a questão do vídeo, né? A gente vai ver daqui a pouquinho essa informação, mas assim, é indiscutível hoje que o vídeo é uma das formas mais de formato, né, mais indicadas e mais presentes quando a gente fala de educação e quando a gente fala de consumo de informação, né? Mas a gente deve muito desse cenário de digitalização
ao celular, a popularização dos smartphones, né? Enquanto a gente estava preso naquele cenário exclusivo de desktop, eu dependia muito mais de uma boa infraestrutura para conseguir me inserir no mundo digital, né? Primeiro, eu precisava de uma conexão, né? Um cabeamento. Segundo, que às vezes essa conexão não era muito boa. Terceiro, que eu precisava de um hardware adequado, com placa de vídeo, com placa de som, com placa disso, com placa daquilo, para conseguir consumir o que a internet me oferecia, do que esse mundo digital me oferecia. Hoje não, hoje o smartphone ele substituiu absolutamente tudo. No smartphone a gente tem câmera, a gente tem vídeo, a gente tem som, a gente tem tátil, a gente tem tudo, né? Então, a questão do celular enquanto o principal dispositivo patrocinador da digitalização é um fato, que também é muito relevante. Com certeza. E isso daí acaba aumentando nossa penetração. Então, quando a gente fala de infraestrutura e de solução, por que hoje no Brasil é tão viável a gente levar treinamentos digitais para maior quantidade de público? Por conta da popularização do celular. Então, sim, a gente tem problemas de infraestrutura, mas os números mostram que a gente tem uma penetração grande de tecnologia por conta do dispositivo móvel. Exatamente. Por isso que a gente vai falar bastante disso como recurso, inclusive para vocês, em termos de atender aos colaboradores, né? E aí, cruzando a questão do celular com a do vídeo que eu trouxe alguns minutos atrás, vocês conseguem ver aqui que o número de consumidores de vídeo no mobile, né, sendo entre o período aqui de 2016 a 2021, é gigantesco e só cresce, né? Então, a gente tinha aqui um cenário de 2016 de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas fazendo esse consumo de vídeo, e em 2021 a projeção é que esse número quase dobre, né? E tudo por meio do celular, consumo de vídeo pelo celular. Então, hoje, quando a gente fala de digital, a gente também está falando de mobile, né? Então, a gente precisa ter sempre esse norte na cabeça, né? Hoje, para ser realmente digital, é importante ter essa perspectiva de, em algum momento, também ser mobile, né? E quando a gente fala em educação corporativa, isso também é verdade. Bom, e aí qual é o reflexo disso, né? Qual é o reflexo de essa popularização do digital por meio do celular, dos smartphones, né? E do vídeo, do consumo de vídeo? A gente fez um recorte aqui no que diz respeito ao vídeo, porque nós entendemos que ele é algo que faz parte do consumo de qualquer pessoa. Seja para entretenimento, seja para educação, seja para buscar instruções de como montar a geladeira, né, um tutorial, porque hoje é incrível, ninguém mais lê manual, né? Eu adoro manual, mas assim, eu ficava louco. Sempre isso dá da sua idade, Godoy. Não, mas assim, quanto mais grosso era o manual, mais feliz eu chegava quando eu comprava qualquer coisa, porque eu achava que me traria mais informações. Hoje em dia, os manuais vêm com site, né? Assim, com QR Code. Tipo, clique aqui e aí abre um vídeo. É super frustrante, né? Mas a gente vai se adaptando, né, à realidade. A gente tem que se digitalizar, né? Então, mas qual é o reflexo disso quando a gente fala de vídeo, né? Não sei se vocês tinham noção disso. Esse foi um dado que a gente trouxe lá do Web Summit em Lisboa, que eu e o nosso diretor de inovação participamos do dia 5 ao dia 8 de novembro, acabou de acontecer. O reflexo disso é que a gente tem 1,75 dias por semana assistindo vídeo. Tá? Uma semana por mês e 3 meses por ano. É muita coisa. Então, assistimos vídeos, o que corresponde é esses números aqui. Exatamente. 3 meses por ano e estamos assistindo vídeos. E vídeo é isso que eu falei. A gente aprende pelo vídeo, a gente monta televisão, a gente vê a série Casa de Papel, né? Sim, assim, tem tudo hoje passa pelo vídeo, né? Então, até a gente nem fala mais tendência, porque vídeo não é tendência há muito tempo, né? Ele já se consolidou. E para isso tudo, quando a gente fala também dessa popularização do vídeo, e a gente fala da popularização dos downloads e da digitalização, a gente não pode esquecer como o social teve um papel super importante nesse processo, né?
A gente fala de aprendizagem social, social learning, né? Exatamente porque essa percepção e essa familiaridade com a troca, com a co-construção, com a avaliação, com o direcionamento, começou por meio das redes sociais, né? Então, hoje, o Facebook, por exemplo, ele tem 2,2 bilhões de usuários, né? Ou seja, a gente falou daquele cenário de 2019, né, em que 4 bilhões de pessoas estarão conectadas. Metade está no Facebook. A outra metade, que normalmente é a mesma, também está no YouTube, né? E o Instagram com 1 bilhão. Né? Então, a gente vê que, quando a gente fala de rede social, e a gente fala de digital, inclusive as fronteiras políticas e físicas de um país deixam de existir, né? Porque a gente fala de uma grande nação digital, onde a troca acontece independente da língua, independente da localização, né? Por que da língua? Porque hoje com o Google Tradutor dá para bater papo em russo. Sim. Vai ficar estranho? Vai. Mas o russo vai entender. Vai entender. É importante a comunicação. Vai entender. Você não vai falar pedra e ele vai entender pau, né? Pode ser que você use Fica estranho, porque a gente sabe, né, quando a tradução veio do Google Tradutor, na própria língua. Mas a comunicação acontece, que é o mais importante, né? Então, assim, o que acontece online em 60 segundos? Olha que legal esses dados. Em 60 segundos, a gente está falando de 1 minuto, acontecem 3,7 milhões de busca no Google, 266 mil horas assistidas de Netflix, 2,2 milhões de likes e comentários no Facebook. Vocês tinham noção desses números? E a gente está falando de 60 segundos de internet. É o tempo de tirar um cafezinho. Assim, um cafezinho, 3,7 milhões de buscas acontecem no Google. Né? Então, assim, WhatsApp, 38 milhões de mensagens. Às vezes a gente tem a sensação que essas 38 milhões chegam no nosso celular ao mesmo tempo, né? Mas porque às vezes pode ser, né? Tinder, 1,1 milhão de buscas, Snapchat, 2,4 milhões, Spotify, 40 mil horas ouvidas, no Amazon, 9.500 entregas, no Twitter, 481 mil tweets, e no Instagram, 2,9 milhões de likes. Então, assim, 1 minuto dá para fazer bastante coisa, né? Quando a gente pensa no digital, né? E fazendo um link com o que a gente falou antes, a gente já tem o hábito de estar nessas redes, compartilhar por essas redes e co-construir nessas redes. Então, é aquela questão, como é que a gente potencializa essas habilidades que a gente já desenvolveu no nosso dia a dia para a educação? Como é que a gente faz essa transposição? É o nosso grande desafio, porque Exato. Todo mundo aqui publica foto no Instagram, né, gente? Por que não publicar uma foto ou um vídeo de operando uma máquina em campo? Exato. Entendeu? Exato. É isso que a gente tem que começar a pensar. Aí, só para fechar essa parte, essa fala, a questão do pensamento digital já é realidade, né? Eu acho que isso a gente não discute mais. Mas o pensamento digital, ele é muito mais do que a gente falar de bit byte. É muito mais do que a gente ficar preso e totalmente engessado num ambiente exclusivamente de tecnologia. O pensamento digital é mais do que só a tecnologia. O pensamento digital é uma forma completamente diferente da gente se posicionar e de pensarmos soluções no mundo atual.